Pampa Debates Especial Verão Pampa 2019. Apoio Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Aqui no coração do Litoral Norte. Entre Magistério e Torres, o centro do Litoral Norte, é exatamente onde nós estamos aqui em Atlântida Xangri-Lá, junto à Saba, o nosso Sesc. E de novo com a pleiade de craques aqui nesse Pampa Debates. Do meu lado esquerdo, meu guru, Rui Armando Gessinger, da Grande Cachoeira para o Mundo, já que ele é de Santa Cruz, pertence à Grande Cachoeira. Bem-vindo, bom retorno ao programa, né, Rui? Faz tempo que tu não vens. Obrigado. Faça o teu preâmbulo, Rui. Com o microfone na mão, claro. Então estou de volta depois de larga ausência, igual que o pájaro perdido. Ô, tia, o homem veio inspirado, tia. E agora o Rudolf formado, mais um advogado da família. Pois é, tá. Tu tens uma filha juíza, um filho na mais tenra idade, já um advogado, carteirinha do OAB e tudo, a mulher advogada. Isso aí. E tu, um desembargador de pijama, hoje um grande advogado. Muito obrigado. É assim, né? A gente tem que se manter ativo. E o teu filho na Alemanha, engenheiro, né? Na Baden-Baden, lá no Becker Avionics, em Baden-Baden. Ah, que maravilha, rapaz. E, aliás, se me permite, está o mentor da empresa, o senhor Becker, estava falando para o meu filho que, se acalmarem bem as coisas no Brasil, ele traz finalmente uma filial também da Becker Avionics para o Brasil, que é realmente um mercado promissor. Mas ele trabalha nesse mercado aviônico aí, mas ele produzindo que tipo de equipamento? Ele agora também vai passar para sair do setor só de peças e implementos para iniciar agora também a produção de drones grandes que cabe uma pessoa dentro, né, que viriam a substituir, segundo meu filho me disse, mais ou menos, iriam substituir no futuro esses aviões que largam inseticidas, essas coisas. Sim, e também para os donos de fazendas terem esse instrumento mais fácil de verificar as lavouras, etc. E até perguntaram se tinha de fazer uma pesquisa de mercado, né? E principalmente é preciso que haja reposição, assistência técnica, senão a coisa não funciona. Sim, mas o alemão, tu sabe como é? Quando ele entra para rachar. Né? Ele entra para se tornar empresas eternas, né? Olha a Volkswagen, né, que surgiu e se desenvolveu justamente no nazismo, está aí, né? E em 55, 10 anos depois do término da guerra, já estavam em São Bernardo do Campo. Já estavam no Brasil, exatamente. Prazer tê-lo aqui, Rui. Igualmente. Nosso eterno Procurador-Geral de Justiça, mas agora nenhum outro, nem o atual, né? É que todos são eternos para mim, tá certo? Eduardo Lima Veiga, quando eu digo isso... Não, outro dia eu disse isso para quem aí disse, não, tu quer me complicar com os outros? Mas é que o atual está se esforçando para se eternizar ainda. Para ser eterno. Ele ainda tem que, ele ainda tem que nadar muito, né? Não é assim. Para ser eterno. Para ser eterno, o cara tem que dar muito abraçado. Foi o nosso Paulo Olímpio Gomes de Souza. Pô, tu quer me complicar com os outros? Não, eu elogio a todos, né, na realidade. Aliás, para estar no programa tem que ser bom, né? Não, o Rui sabe disso, né? Aqui não tem, às vezes aparece um meia-boca, mas não volta. É como a gente disse no ano, tem que ser de regular a mais ou menos. Tá bom. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Paulo Olímpio Gomes de Souza, que só não foi jogador profissional de ponta porque não quis. Jogava uma bola espetacular, o Paulo Olímpio Gomes de Souza. É que naquela época ganhava pouco. E o Ministério pagava muito, o Ministério Público pagava muito. Né? Pois é, eu dei azar, porque eu entrei já depois, eu entrei no Ministério Público e o Paulo Olímpio estava se aposentando. Tu vê? Eu tô sempre fora de tempo, é uma coisa impressionante.
Uma satisfação estar aqui de novo, Paulo Olímpio. Não, boa confusão, pode me chamar de Paulo Paulo Sérgio, é uma satisfação estar aqui de novo com os amigos nessa bancada. Agora nós estamos com um vizinho importante aqui no litoral, né? Vários? Não, mas tem Vários. um nessa rua que nós estamos aqui. Tem um vizinho quase de frente. Qual é o meu vizinho? Fabiano Dalazinho. Não é Finalmente. Verdade, mas é verdade, ele inaugurou. Ele te convidou para a inauguração? O Roberto Bandeira Pereira estava lá. Ele te convidou para a festa de inauguração? O Milton Cardoso, da Bandeirantes, estava lá. Ah, é? Bom, eu nem saí de casa aquele dia, porque pô, esse cara é um chinelão, não foi lá na festa do Fabiano Dalazinho, nem saí de casa, os caras me vissem na rua. É verdade, eu fiquei encerrado e apaguei as luzes para pensarem que eu não tinha vindo naquele fim de semana. Mas seja bem-vindo para o centro dos acontecimentos, nosso procurador-geral Fabiano Dalazinho. Paulo Sérgio, meu amigo, uma satisfação aqui, junto com o nosso deputado, o Dr. Veiga aí, nosso eterno procurador-geral aí, a gente tô me esforçando, doutor Veiga, eu vou chegar lá também, desembargador Rui, uma satisfação, é sempre bom, um debate sempre muito construtivo, e hoje, eu não repito, dos programas de debate, o melhor formato, o mais aprazível de participar, por isso que tem tido a audiência que tem aí em todo esse estado do Rio Grande do Sul, e é impressionante como eu recebo toda vez que eu participo aqui, o feedback, principalmente lá de Carazinho. O pessoal assiste muito lá, você tem uma audiência muito grande lá na nossa Carazinho. Uma satisfação estar aqui no Litoral Norte, participando mais uma vez do Pampa Debates. Meu caríssimo deputado federal Jerônimo Guerguin, todas as regiões estão representadas aqui praticamente, Uruguaiana, Santa Cruz, Cachoeira, Santo Augusto, Palmeira das Missões e Carazinho. Estamos bem representados. Posso agregar Sim. Unistal de Santiago, por favor? Pode, por adoção. Muito obrigado. Senão vai ferver de WhatsApp aqui. Também botar, pode botar não o Unistal. Falou em Santiago, não falou bota em o Unistal também. Unistal. Também, para fechar. Tudo isso faz parte da Grande Santo Augusto, então não tem problema. Mas é um prazer, né, Paulo, poder estar aqui. Vou confessar aos nossos telespectadores, aos meus queridos amigos, o Fabiano, o Rui e o Eduardo, é a primeira vez que eu venho no verão aqui no programa, porque a outra vez eu falhei com o Paulo. Eu acabei não vindo no programa por... Nem vou dizer por quê. Nem diz por quê, né? Mas é um prazer muito grande estar aqui. E só para aproveitar isso que você estava dizendo do melhor que tem, né? Aí nós estávamos num comício um dia e fazendo um discurso, tinha lá o prefeito da cidade, mas este aqui é o melhor prefeito. E daí o companheiro disse, tem o ex ali, que tem atualmente. Então você é o melhor procurador atualmente, né? Cada um no seu momento. Essa aí é boa. Mas é um momento também muito importante para o que vai acontecer ao longo do ano. Eu conversava aqui informalmente com o doutor Fabiano, a impressão é que já está até no fim, de tanta pressão que já aconteceu esse ano, mas o Congresso começou, Rui, há 2 semanas, e esta última foi muito importante pelo que já veio de debate, né? Seja o pacote da criminalização, contra a violência do ministro Moro. Não, vocês conseguiram tirar o Caixa 2, descriminalizar o Caixa 2? Não, vocês não tiraram, ele que mandou e tirou. Não, mas ele disse que foi pressão política. Bom, depende de quem foi, entendeu? Não vocês, eu não tenho problema nenhum. Eu jamais imaginei que ele sofresse esse tipo de pressão. Agora ele é um agente político, né, diferente, e o Congresso, ao mesmo tempo que ele foi renovado, né, Paulo, ele... Não necessariamente todo mundo que entrou novo seja o pensamento de uma mudança eterna. Eu achei que esse pessoal do PSL... que deu para ver, Eduardo. Eu achei que esse pessoal do PSL fosse entrar... Não, olha, duro dos queixos, mas já vi que... Não entrou, não. Já entraram no... Só para encerrar a primeira parte da minha fala. Então, os 2 debates. Esse da questão da lei penal, criminal, e o outro da Previdência. A renovação, acho que esse é um assunto importante. Ela talvez tenha sido melhor pelo que tirou de lá do que propriamente pelo que entrou. Não significa que a renovação mandou para o Congresso os melhores representantes da sociedade. Eu tenho visto cada coisa lá que, sinceramente... E o que acontece? A velha política, ela está representada também. E eu estou sentindo muito lá, Paulo, que a experiência vai valer muito. Então tem experiências para o bem e tem experiências para o mal, né? Porque os inexperientes tem gente de tudo que é jeito. E o PSL, especialmente, teve um problema, no meu ponto de vista. Você tem gente com 2 milhões de votos
e gente com 10, 15, 20 mil, que entrou para preencher a tabela lá, a nominata, e virou deputado, né? Então, até que eles demonstrem quem são, o que pensam, é complicado. O próprio debate da Previdência, o PSL não tem posição fechada, é o partido do presidente da República. Se o partido do presidente da República não tem uma posição fechada, imagina os demais, né? Então, já que tocasse no tema da renovação e da mudança lá, é o que não deu para sentir ainda até onde vai essa turma que entrou nessa onda da renovação. Deixa eu fazer uma observação aí sobre isso que o Paulo Sérgio disse. Eu vi muito essa história sobre o Moro que teria dito que Caixa 2 não é corrupção, ou não é bem assim. Ou não é crime grave. Ou não é um crime grave. Eu fui atrás das entrevistas que o Moro deu sobre esse assunto e não achei essa declaração dele. Eu não sei se ele não deu. Eu ouvi. Eu não sei se ele não deu. Eu vi, disse que era pressão política. Eu gostaria... Não, vou te dizer o que eu achei. Vou te dizer o que eu achei, o que ele disse. Eu ouvi ele dizer que ele ouviu ponderações do Congresso, de congressistas, dizendo de que o Caixa 2 era um tipo de corrupção não tão grave como outras corrupções. O Congresso teria dito a ele, e que ele aceitou esta ponderação para o efeito de separar os dois. Fatiar, exatamente. Ele não disse que concordou, ele não disse que aceitava, ele não disse que era assim, ele disse para o efeito de fatiar e facilitar a tramitação. Então veja bem, ele aceitou a ponderação do Congresso de que era mais fácil transitar se separasse, porque eles, congressistas, achavam que era um tipo menos grave de corrupção. Seria então, estratégia como estratégia, ele aceitou a ponderação, mas não que ele comungasse dessa opinião. Então eu estou no meio aqui, eu estou no meio de juristas aqui e parlamentares. Não, eu só quero fazer uma questão. O Laranjal, que tipo de crime é o Laranjal? Vai eleitoral, tá certo? Mas que tipo de crime é? Onde é que ele fica tipificado? Onde é que ele fica tipificado nessa nova lei do... Eu tinha que dar uma olhadinha no Código Eleitoral, mas no mínimo ali, vários crimes tem ali no meu estelionato, tem falsidade, tem uma série de fraudes. Não é só a Caixa assim, a pessoa fazer de conta que é candidato para receber uma verba e desviar essa verba, porque assim, pelo que eu entendi do noticiário, aquilo é preciso que 30% das vagas sejam dadas para o sexo feminino. Então eu faço uma candidata feminina e ela recebe uma verba e, na verdade, ela faz uma das fraudes que eu vi, deve ter outra, ela manda imprimir santinho, mas o santinho sai dela com um candidato masculino. E, na verdade, é para impulsionar a candidatura masculina, porque ela não é candidata. Ou ela assina lá que fez santinho e não faz santinho no outro, ou desvia simplesmente o dinheiro. Quer dizer, então isso é fraude de todo tipo. 30% do recurso, doutor Eduardo, do fundo eleitoral, ele é obrigatório ser gasto com mulheres. Então, não era só o preenchimento das vagas também, mas o fundo tem a mesma determinação. Eu me expressei mal. E é o que tu disseste, é isso, né? Ou pega para a própria candidata, ou a candidata não existe, alguém só usou o CPF, o CNPJ de candidato dela, e aí sai por aí comprando móveis, comprando não sei o que, como foi feito. Agora é importante, Paulo Sérgio, nesse debate, eu acho 2 pontos. Em primeiro lugar, o que eu também ouvi, eu estive em Brasília agora, já 2 ou 3 semanas seguidas, estive lá no STF, conversei com o Rafael, lá, filho do desembargador Rui, que é chefe de gabinete do ministro Alexandre de Moraes, mas também ouvi que uma grande pressão em relação ao pacote encaminhado pelo Moro era no sentido justamente de desfigurá-lo em alguns aspectos e principalmente inserir ali aquilo que já foi rejeitado por uma pressão, que é voltar a discutir e atacar a questão do abuso de autoridade, ou seja, tentar inserir ali aquilo que foi feito da mesma forma nas 10 medidas contra a corrupção, desfigurando o projeto e inserindo ali uma revanche, digamos assim, às atuações investigativas e às atuações do Poder Judiciário. Então, é preciso ficar de olho muito aberto nisso, até porque o projeto, nós estamos fazendo um estudo aprofundado, ele traz grandes modificações, não só na questão de incremento de pena, do cumprimento de pena. O projeto hoje
aprovado como ele está, ele faz uma grande modificação na forma da atuação da própria justiça criminal, com a criação de institutos que colocam uma negociação na justiça, tornando mais célere o processo, aumentando o poder de barganha do Ministério Público, aumentando o poder do advogado, exigindo uma tramitação mais célere, evitando às vezes que processos se arrastem por 5, 6, 7, 8, 10 anos, fortalecendo a justiça no primeiro e no segundo grau, em que evita aqueles recursos protelatórios, às vezes somente protelatórios. Então, assim, é um projeto muito bom. Agora nós temos que ter muita atenção para que outros interesses não desfigurem essas iniciativas. Apesar, doutor Fabiano, que eu penso que o debate da Previdência vai tomar conta lá, e se tivesse margem para andar o outro projeto, aí a turma não deixaria andar. Mas penso que realmente é difícil você fazer 2 debates desses, aprovar 2 leis importantes como essa ao mesmo tempo. Eu não sei se me permite, tem espaço legislativo para ainda ficar com o Delazen. O grande problema é a efetividade judicial. Este é o grande problema. Enrola daqui, enrola dali, vai vir e nunca se cumpre. Eu queria, bem rapidamente, eu fiz anos atrás um estágio na Alemanha, no Max Planck Institute, e assisti várias audiências. Era assim, um crime qualquer, o réu estava ali com o seu advogado e dizia: olha, eu vou te dizer que tu és culpado, né? Aí o cara dizia, que o advogado dizia: pois não, então vamos discutir então como é que vai ser a pena. Olha, nós vamos fazer o seguinte: o que o senhor faz? Eu sou açougueiro, eu faço linguiças. Quanto o senhor ganha? Tanto, naquele tempo eram marcos, tantos marcos alemães. Mas o senhor veja, senhor juiz, eu sou casado a segunda vez, tenho filho dos 2 casamentos. Muito bem, então nós vamos fazer o seguinte: o que tu propões então? Negociavam ali na frente do juiz tudo e resolvido. Depois de 15 minutos ficava batido o martelo e caso seguinte, né? O que se vê hoje? Um formalismo muito extremado ainda nos resta. Nós temos que facilitar isso aí o máximo possível. E caro, né? E caro. Para o telespectador entender onde é que nós estamos aqui, o formalismo esse excessivo que nós temos hoje, que eu vou chamar, e é o direito penal clássico, ele só serve à impunidade. Se nós formos entender onde é que nós estamos aqui, tem uma coluna central, que é esse direito penal clássico, que ele é revestido de todas as garantias processuais que se pode imaginar, que ele vem de 300 anos atrás, foi construído ao longo do tempo. E está se fazendo ao longo, aqui no Brasil pelo menos, mas na Europa e nos Estados Unidos se fez esse movimento há 100 anos atrás. Tu tem o que a gente chama de juizado especial criminal, que é isso aqui, ó. Olha, já que o sujeito não vai cumprir pena, nós podemos dispensar alguma dessas garantias e dizer assim: olha, tu aceita aí cesta básica ou prestar serviço e dispensa alguma dessas garantias? Dispenso. Vamos lá. Isso é o que o Jesus Maria Chances chama da segunda onda do direito penal. É assim, ó, dispensa algumas coisas, tu dispensa, chama um advogado, olha aqui, ó, tá tudo certo para ti, tá tudo certo, dispensa. A terceira onda, que agora é dispensa algumas garantias desse direito penal clássico, que vai levar alguns anos para tu chegar à culpa ou não. Se eu te der uma pena, aí, inclusive de prisão, com todas essas consequências, se eu te der menos prisão, tu dispensa isso, com advogado, com tudo isso e tal, tá aqui, ó, tem uma grande chance de tu ser preso, avalia se tu vai ser preso ou não. É isso que nós estamos falando. Bom, mas aqui, ó, não, eu não quero. Então vamos para o direito penal clássico, ele fica de pé. Ninguém está impondo nada para ninguém aqui. É que os advogados aqui, estou falando no bom sentido, têm uma tendência a querer ser tutor de maiores incapazes. Não podemos deixar o sujeito... Mas é ele que vai decidir com o advogado dele, se for conveniente para ele. Ah, não quero? Então tu vai sofrer o processo normal que existe hoje, ele continua valendo. Ah, eu quero correr o risco. Eu te ofereço uma pena de 5 anos. Não quero essa de 5. Então tu vai correr o risco de tomar 20. Pronto, é isso. Eu acho que... Tá bom. É tranquilo. E nós... Não tem imposição. E nós, meu caro Veiga, nós todos do mundo jurídico, desde a faculdade,
Nós somos preparados. A nossa tradição é preparado para o litígio, para o processo até o final. A gente estuda processo, recurso, para levar o processo até o final. Nós somos preparados. E isso é uma mudança de cultura. Ou seja, você negociar. Mas o mais importante, o telespectador tem que entender isso, é que esse dinheiro, a hora de trabalho do juiz, a hora de trabalho do promotor, a hora de trabalho do defensor público, a hora de trabalho da estrutura do judiciário, do MP, é muito cara. É das horas de trabalho mais caras do Estado, do perito. Toda essa estrutura parada para atender um processo crime é muito cara. Se a gente pode abreviar isso, ganha todo mundo. É mais gente na escola, é mais gente no hospital, é mais gente fazendo outras coisas que interessam a todos, e não atendendo a um processo crime e a um criminoso. O frigorífico Castro tem os melhores embutidos do país. Vem lá de Pelotas, a qualidade desde 1960. O chouriço é espetacular. A calabresa tem um aviãozinho frigorífico Castro. O nosso amigo Flávio Castro. É espetacular. Eu compro lá muitos e muitos anos. Lá, e é uma beleza. E tu encontra em toda a rede Zafari, viu? Putz, faz a minha ovinho de aperitivo. Eles têm a linguiça em roda. Aí tu bota ela na panela. Tá me dando água na boca? Na panela de ferro. Panelas de ferro? E dá para fazer também na grelha? Dá para fazer na grelha, dá para fazer como tu quiser. Dá para fazer dá para te fazer um arroz com linguiça. O arroz aqui que é com Castro é de China rica, viu? É de China rica. É de China pobre. Não, é de China rica porque, pô, olha a qualidade do Castro, é espetacular. Quer dizer que aquele carreteiro que ele comeu lá em casa é de China pobre, foi, né? Não era Castro? Não, mas nós corneamos, não te lembra? Ah, sim, não. Era de rico. Aquele eu me lembrei. De rico. Maravilha. Não esquecendo também, se você que deseja proteção para a sua família, vai encontrar no Litoral Norte. Conte com a Unimed Porto Alegre, aproveitando que a unidade de atendimento de Torres está com novidades em novo endereço. Serviços e horário de atendimento diferenciado. Até o dia 10 de março, agora que vem. Hein? Faça uma visita na rua Bento Gonçalves, 165, no centro de Torres. Unimed, cuidar de você, esse é o nosso plano. O Cremers informa, Conselho Federal... Eu quero fazer também eu fui radialista, deixa eu fazer um depois. Então faz esse do Cremers, por favor. Cremers informa, o Conselho Federal de Medicina revogou a resolução sobre a telemedicina. Após a manifestação da classe médica sobre o assunto, os conselheiros efetivos do CFM Conselho Federal de Medicina divulgaram uma nota oficial na sexta-feira, 22 de fevereiro, explicando a decisão. A nova resolução será elaborada agora com maior participação dos médicos. Cremers, em ação pela saúde. Olha aí, mas olha aí. Você é locutor comercial. Você vai ter que ir lá na Rádio Querência em Santo Augusto para fazer um programa lá. Esse homem já fez o programa na Rádio Pampa, né? Bons programas matinais na Rádio Pampa, né? Aos sábados pela manhã. Aos domingos, perdão. A Vinhos do Mundo é como vocês, como todos nós, apaixonados por vinho. Aprecia os melhores Malbecs argentinos, o singular Carmener do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da Serra Gaúcha. Por isso trabalha para que você aproveite o melhor do universo dos vinhos. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. E agora vamos ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan e também fundador da nossa Laurentia, né, que é uma grande vinícola aqui do Rio Grande do Sul, presidente da Bienal do Mercosul. Então vamos ao Momento de Saúde com o Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento de pacientes com câncer. Se a sua vontade é começar o ano de 2019 com o pé direito, dê uma revisada nas consultas médicas. Se você é homem e tem mais de 50 anos, marque uma consulta com o seu urologista e faça os exames preventivos do câncer de próstata. E também combine com o seu proctologista a realização de uma colonoscopia, pois é a melhor forma de evitar o câncer de intestino. Converse sobre isso com o seu médico de confiança. E boa sorte. Agora uma dica exclusiva para você. Que tal colecionar momentos inesquecíveis?
Na Unicred, além de dividir as sobras e aplicar no desenvolvimento da sua região, você ainda pode contemplar sua vida com certificados de ouro, cartões presente, vales viagem e títulos de capitalização com valores equivalentes a uma Mercedes GLA 200 e um Jeep Compass. Unicred Collection, para colecionar estes momentos. Fale com seu gerente ou acesse unicred.com.br/central-RS e participe. Agora está falando aqui em leis e tudo mais, o movimento dos advogados querendo acabar com a conciliação. Mas é muito corporativismo, né? É muito corporativismo, é uma barbaridade, Rui Armando Gessler. Acho que tem que evoluir a conciliação para mais e mais e mais. Mas o problema é que é poder, os advogados querem poder e por trás do poder o dinheiro. Lamentavelmente é assim. Eu estou aqui no meio de pessoas que são formadas em direito, mas ao menos esta é a visão da sociedade. A tua formação qual é, Júnior? Advogado. Advogado também. Eu sou o único aqui estranho no ninho, né? Sou engenheiro desempregado. Então, essa é a crítica que eu quero fazer. Nós precisamos mais conciliação e menos, porque a justiça já não consegue, diz que são poucos, está faltando estrutura, não consegue julgar, tem pilhas de processo para julgar, uma morosidade, né? Então nós temos que acabar com os processos judiciais e criar outros meios para facilitar as decisões, mas não, querem acabar. Bom, tudo bem. Tem alguma coisa contra a conciliação? Não, eu não tenho nada contra. Ainda bem. E acho que é o caminho sem volta, né? Creio eu que é um caminho sem volta. As pessoas tentarem, ao início das audiências, de tudo quanto é jeito, conciliar as partes, né? O que parece-me que está sendo praticado, principalmente em comarcas do interior. Isso veio no novo Código de Processo Civil, né, que eu fui inclusive relator de uma parte do livro do conhecimento, cumprimento de sentença, e foi um grande debate lá. E a aprovação traz isso como um ganho, né? Agora, a reação dos colegas eu desconheço nesse momento, assim, que ela venha com toda essa força que o Paulo está dizendo que vem. Mas, com certeza, estimular isso é bom até para essa máquina, doutor Eduardo, que tu estavas aqui falando mesmo, não tem que funcionar cara e injusta, às vezes, pela demora que ocorre, né? É uma mudança de mentalidade, porque a atuação profissional ela vai ficar preservada. O que você vai ter que fazer é mudar o seu foco, de levar, às vezes, por anos o litígio pelo litígio, e você fazer uma atuação, justamente uma qualificação no acerto ou no conserto, que nós não vamos eliminar o processo. O doutor Veiga falou aqui, vai ter vários casos em que a situação diz, bom, nós não chegamos ao ponto comum, então vamos ao processo, que é o meio democrático de resolver aquela questão, né? Para que, ao final, analisada a prova, o juiz dê uma decisão, dê uma sentença, tenha os recursos adequados. Agora, diminuir o número. Nós temos hoje um processo para cada um no Brasil chamar de seu, né? Quer dizer, nós somos 200 milhões, são 110, 120 milhões de processos, é muito processo, considerando que você tem duas partes. Então, torna uma justiça cara. Você vê hoje algumas alterações ali no projeto que já são uma realidade. Videoconferência. Hoje, desembargador, o custo médio para transportar um preso para uma audiência judicial no estado do Rio Grande do Sul passa dos R$500, em termos de estrutura, em termos de... né? Cai de maduro você estabelecer esse mecanismo de você fazer a videoconferência, de você tornar mais efetivo. Se você tiver que fazer 2, 3, 4 audiências dentro de um processo, é um absurdo. Se você na primeira audiência puder fazer a solução, em muitos dos casos, o custo econômico do processo é melhor e a questão da efetividade da justiça muito mais. Então, me parece assim que vários pontos desse pacote são importantes, precisa avançar. É evidente que o Congresso é digamos assim, o tatame adequado para fazer essa luta e sopesar os interesses, mas não pode de forma alguma desfigurar o centro dessas propostas. É o tatame para fazer a luta. Vem de um lado o interesse às vezes corporativo, vem do outro lado a pressão, e o Congresso tem que encontrar ali qual é o ponto que atende melhor o interesse público. É o papel do legislador e do agora se discute, nós estamos falando em previdência privada, estamos falando em lei anticrime, e daqui a pouco vai para as páginas dos jornais, de novo a imprensa ser culpada, né, para alguns. Vamos falar da briga Bibiano e família Bolsonaro, né?
Claro que essa briga foi notícia, porque quem criou a briga não foi a imprensa que criou a briga. Né? E rebentou no Paulo Toné Camargo, coitado, que pediu uma audiência lá com o ministro, que nem aconteceu, que o Bolsonaro mandou, não tem audiência, tu não vai receber esse cara aí. E o Paulo Toné Camargo apresenta aberto. Foi meu aluno. Foi apresenta aberto. Aluno meu na faculdade e foi membro do Ministério Público, né? E se exonerou para seguir na advocacia. E ficou numa situação muito difícil. Mas quem é que criou isso? Foi a imprensa? Claro que não. Isso é notícia? Isso é notícia ou não é notícia? Aquela discussão toda entre um e outro, mas que vazou. Entre o ministro de Estado e o presidente da República, é evidente que tanto é que. Mas imagina isso nos Estados Unidos. Tanto é que caindo foi na mão do New York Times, do Washington Post. Tanto é que a ruim levou a exoneração do ministro, né? Então. Eu tô dizendo, né, Paulo, que uma grande atrapalhada, na verdade, né? A promessa do Bolsonaro de acabar com o PT, ele vai cumprir. Mas por falta do que o PT fazer. Não tem o que fazer, porque o PSL mesmo faz, os filhos dele fazem, já passou do limite. Boa essa. Mas, Sérgio, me permite, se a gente examina, vai acabar com o PSL, se a gente examina os áudios, exceto o fato de que o Bolsonaro está no mínimo equivocado quando ele diz que não conversou com o Bibiano, porque ele conversou. Não, o senso comum diz então o Bibiano não mentiu. Não mentiu. Quem troca o WhatsApp está conversando. A meu juízo e no senso comum me parece que é isso. Não tem dúvida nenhuma que tem uma impropriedade. A gente está na hora do Bolsonaro, a meu juízo, sentar na cadeira de presidente da República. Ele não pode ser fotografado numa reunião do Ministério de chinelo e com camisa do Palmeiras. Isso tem que acabar. Ele não pode permitir que o filho dele destrate a copeira do Palácio do Planalto ou a copeira do Palácio da Alvorada, e muito menos que o filho dele destrate publicamente um ministro nomeado por ele. Isso não tem cabimento. Então, ou ele assume a cadeira de presidente da República e se dá a autoridade, e se faz respeitar como autoridade, inclusive pelos seus filhos, porque o que o filho dele fez, destratando um ministro dele publicamente, foi um desrespeito com ele. Ele, Bolsonaro, ele, presidente da República. O desrespeitado foi ele, não foi o Bibiano. Ele tinha que tomar uma providência contra o filho dele. Como é que o meu filho vai desrespeitar um ministro com que eu, presidente da República, nomeei publicamente? Isso não tem cabimento. Então está na hora dele, menos, a campanha acabou, ele é um sujeito popular, ele come pastel e toma caldo de cana na esquina, isso tudo está ótimo. Mas está na hora dele assumir a liturgia do cargo e ser mais presidente e menos candidato. Porque aí todo mundo vai respeitá-lo e ele vai se fazer respeitar, inclusive os ministros dele. Nem o ministro, por mais intimidade que tenha, né, e admito que tiveram no passado, embora se conheçam há muito pouco tempo, a amizade deles vem de 2017, quando foram aproximados em função do PSL, mas não pode, né? Capitão para lá, lhe pareceu muito mais um deboche do qualquer. Nada contra os capitães, né? E se me permite. E a gente respeita os capitães. Olha aqui, ó. De qualquer. Vê só como as coisas começaram. Militar. Vem cá, diz uma coisa. Eu sou candidato a presidente do Brasil. Aí, 3, 4 caras me pegam, me põem nos ombros e eu fico assim lá numa multidão. Quer dizer, é um perigo louco isso aí. Isso vai. E ainda mais partir de um militar, o cara deixar fazer isso aí. Bom, aconteceu o problema dele, da facada, do atentado. Ele visivelmente não se cuidava. Por quê? Todos nós que votamos nele, tomara que ele fique bom. Se precisar de 2 meses, 3 meses, pois mas fica quietinho no hospital obedecendo os médicos. Não obedeceu. Fez uma viagem a Davos, o Davos, desnecessária naquele momento. Ele podia ter perfeitamente mandado o vice-presidente para lá. Não, foi para lá. Piorou a coisa. Quer dizer, ele quase teve aquilo que muitos jornalistas dizem, foi a óbito. Só faltou ele ter ido a óbito. Pela imprudência dele. Eu acho que o pior de tudo isso, agora falando quem está lá convivendo, é o passivo que ele gera, a perda política, que vai perdendo a gordura, como diz na gíria, e cria um passivo que a velha política, já que temos agora a nova política, a velha política, que eu falei antes que não é tão nova assim, a velha política está olhando, deixa o cara fazer tudo errado, porque vai ter uma hora ali na frente que nós vamos ter que salvar, e essa salvação tem um preço, né, das estruturas públicas serem colocadas lá, os apadrinhados, enfim, tudo isso.
esse é o pior, no meu ponto de vista, além da instabilidade para tocar projetos importantes, como nós acabamos de falar aqui, mas o risco de voltar ao comando aqueles que a sociedade mesmo não queria. Então, tens razão aqui, Rui, é a hora de começar o governo. A gente sentiu muito aquele período em que ele estava no hospital, mas o fato de estar no hospital é compreensível. Mas ali era complicado. Agora ele voltou, então assuma mesmo e faça a política que tem que ser feita, porque senão é muito complicado. E o PSL não tem condições de liderar o governo no Congresso, não tem. Já deu para constatar isso? Não tem a menor condição. Porque não tem unidade, é isso? Não tem, e depois é o seguinte, você tem gente lá com 2 milhões de votos, que levou lá para dentro gente com 15, 20 mil. E esse não estava preparado para assumir. Ele botou o nome para preencher a nominata e virou deputado. Né? E cada um pensa de um jeito. E essas figuras com mais votos, eles acham que são uma ilha lá. Aí você vai fazer como uma articulação? Então de nariz... Tem muita gente de nariz empinado. Tem muita gente de nariz empinado. Eu tenho me impressionado, no entanto, com o Novo. O Novo realmente é um partido novo e muito correto. É uma moçada bem alinhada. O DN. O DN, perdão. O DN lá, no meu ponto de vista, tem... do Caiado, que agora é governador. Mas é o DR do Caiado. Mas eu já estou vendo assim, essa UDN é a bola da vez. Esse partido será criado, ele já avançou bastante. Sabia que tu está te encaminhando para ele. Eu não estou me encaminhando para nenhum, mas não estou satisfeito com o que o PP está fazendo. Tu não está satisfeito há muitos anos. Há muitos anos. Quantos anos eu te Inclusive, assinei a consulta que o MBL me pediu para a possibilidade de usar assinatura eletrônica para a criação de um partido. O que é o MBL? Quando o TSE responder, podendo usar a assinatura eletrônica, o MBL vai transformar... O que é o MBL? Movimento Brasil Livre. O que é isso? O Kim é o representante hoje maior. Hein? É um movimento que, na época do impeachment, foi importante para liderar a mobilização da sociedade. Contra quê? Contra Dilma. Só contra Dilma, não era contra a corrupção. Não, tá bem, contra tudo, né? Não, mas só que a Dilma saiu, derrubaram a Dilma e o movimento agora aquela moçada virou deputado, tem deputados estaduais, federais, e há um entendimento que o pensamento político de direita... Então vamos avançar. Quem é o cara do MBL no Rio Grande do Sul? Aqui no Rio Grande do Sul eu sou o deputado federal do MBL. Tu já está te caracterizando definitivamente como MBL. Mas não eras. Eu fui eleito, eu sou da bancada do MBL. Mas não eras antes, na época do impeachment. Eu era, depois na candidatura... Eu nunca te identifiquei como tal. Não, eu não estava na rua, estava no Congresso votando lá, né? Bom, mas agora... Não, só para entender. Terminar o raciocínio, então, bom. Há um entendimento quando fala o DN e esse outro possível partido, que o pensamento de direita, Rui, que foi o que motivou a eleição do Bolsonaro, do jeito que está indo lá, não vai ficar como patrimônio de nenhum dos partidos. Então há um grupo tentando, independente do Bolsonaro, não quer que volte o pensamento de esquerda. E se deixar o pensamento de direita na figura do Bolsonaro, daqui a pouco, na próxima eleição, ninguém sabe o que vai... Então esse movimento existe tanto por parte do MBL, como da UDN. Mas os filhos do Bolsonaro tentam já pegar a UDN para criar lá. E já tem partidos tradicionais, com gente insatisfeita, inclusive no PP, querendo fazer lá um movimento para pegar a UDN. Né? Então a UDN será, sem dúvida, agora no mês de março, aí, o grande debate e a possibilidade dela surgir com muita força dentro do Congresso, com muitos deputados e senadores. Alguém quer se colocar com referência aos partidos? O mesmo nome da UDN antiga, União Democrática Nacional? O partido está sendo criado com esse nome, mas há lá um zoom de que um outro partido poderia se fundir com a UDN e aí levar muitos deputados. Quero ver se vai ter os nomes que a UDN tinha, hein? Os devoradores da nação. Era o nome. Mudaria de nome. Exatamente o que eu ia dizer, porque vem um estigma todo aí junto com o nome antigo. Tem os ônus e tem os bônus. É que se fizesse a fusão com outro partido lá, aí mudaria o nome. Mas o raciocínio que eu percebo lá de um grupo de deputados é que alguém tem que ficar dono do pensamento de direita, que não vai ser o PSL. E que o Novo se impõe muitos limites, né, para fazer relação política, que o pessoal entende que ele não vai crescer em número, talvez. Como é que vocês receberam o Gustavo Bebiano lá de volta na Câmara?
Mas ele não é deputado. Ele não é deputado? Não. Então está desempregado? Quem é deputado é o Bivar, que é o presidente hoje do PSL. Que o Bolsonaro, na briga lá, tirou o Bivar, colocou o Bibiano de presidente, e depois da eleição o Bivar voltou. Mas me diz uma coisa... Ele está desempregado, então, Bibiano? Ele é advogado. Eu não conheço ele. Mas me diz uma ele coisa. era muito próximo. É advogado do Bolsonaro. Que ele é muito próximo ao Bolsonaro, e eu sou testemunha. Eu fui no segundo turno 2 vezes na casa do Bolsonaro, lá no Rio. E as 2 vezes o cara que estava lá na coordenação era ele. Tá, mas me diz uma coisa, como é que se explica porque eu pelos áudios que se ouviu, ele é muito liano de trato, muito calmo, muito educado. E o Bolsonaro batendo nele. Ele, mas meu capitão, olha aqui, ó, o senhor não entendeu? O capitão dizia tudo, né? Que coisa séria. O capitão era para arrebentar. Cada capitão que ele dizia era uma porrada no Bolsonaro. Vou dizer nada contra os capitães, que a gente admira, os capitães, com exceção do Lamarca, não, os outros todos a gente admira, mas ali era por chacota, pode ter certeza. E sabendo que ia colocar em público aquela fala, que eu não sei se foi ele que colocou, ou se foi o próprio governo por interesse que colocou, pode ser também, né? Quem colocou na mídia. Mas, de novo, a mídia é culpada de tudo isso. E a questão da Previdência, o que tu achas? Vai ser aprovado, não vai ser aprovado? Em que nível vai ser aprovado? Como está? Como veio do governo? O que eu sinto, e nós falávamos antes aqui fora do programa, mudou muito o ambiente com relação a esse tema. 1 ano atrás, se eu dissesse que eu ia votar alguma coisa de reforma da Previdência, apanhava na rua. Hoje não tem essa... Tem muito pelo contrário, você tem uma sensação que as pessoas entenderam, querem que faça, no entanto, agora o projeto existe. E o projeto sempre mexe na vida de cada um. Alguém não gosta da transição, alguém acha que a mulher da agricultura tem que ser menos tempo, o outro não sei o quê. E esse que será, Paulo Sérgio, o debate agora lá. Mas eu não tenho dúvida que o ambiente é favorável à reforma. Mas a desarticulação política do governo não está transformando esse ambiente em votos lá dentro, né? E se continuar desarticulado assim, corre o risco até de não passar por erro do governo. Porque a própria oposição, está lá o Ciro Gomes colocando o cara dele para conversar sobre o projeto. Eu já vi deputados do PT, até porque a Dilma quis fazer e fez mudanças na Previdência, o Lula quis fazer, tem que fazer, né? Já estão falando que alguma coisa precisa avançar. Mas o maior culpado de qualquer risco aos projetos, né, é o próprio governo. Tá, e por que os militares ficaram para depois? Não, ele vai ter que mandar. Hoje já tem... Os vis mortais agora. Eu vou deixar claro aqui, não voto se não estiver todo mundo. Não voto. Inclusive os deputados. Bom. Eu abri mão da minha aposentadoria parlamentar, eu pago INSS, como qualquer cidadão, e vou emendar o projeto, porque o projeto como está, Rui, ele preserva a atual legislatura. Tá? Então também está errado. Faz de conta, não, vai acabar com o privilégio, sim, mas lá do outro, né? não da agora. Então, se não tiver um militar e acertar essa questão dos políticos, eu não vou votar. Porque eu não acho justo com a sociedade fazer um debate da forma como querem fazer. Mas as notícias recentes dão conta que o governo mandará o projeto antes do tempo que pediu. Ele mandaria em 30 dias, talvez agora nesses próximos dias. Então tem que esperar a discussão. Tem que esperar. Vão esperar os militares. Falando em recados que o Congresso deu, esse recado foi dado ao governo também. Foi dado. Bom. Então, porque nós, cidadãos, nos sentimos bem assim com a isonomia. E o que atende? Judiciário, Ministério Público? Ou atende ou não atende? O que vocês têm para nos dizer? Como é que vocês estão avaliando? Que eu ouço pouco. A avaliação... As associações estão quietas, não estão falando. Não, eu acho que é assim, Paulo Sérgio... Isso, no meu entender, é um sinal que estão satisfeitos. Não. A primeira análise que tem... Em primeiro lugar, assim, o pessoal está conhecendo na prática o projeto. Por quê? Porque se tinha uma noção de que viria um projeto de reforma, né? E até, em boa parte, a conscientização da necessidade de mudanças que precisavam ocorrer. Ou seja, esse sentimento, sim. O governo Temer ensaiou, chegou a mandar, não tramitou por várias circunstâncias, mas era muito claro que agora no primeiro semestre um projeto viria nesse sentido. Então, qual é o primeiro impacto? É analisar aquilo que veio, essa semana foi apresentado. E a primeira análise interna é que foi um projeto assim, em relação principalmente a nós, muito duro, muito, mas primeiro tem que conhecer os pontos, porque o governo apresenta um projeto bem articulado,
você precisa hoje para convencer até, seja a questão dos deputados e para convencer e debater ele na mídia, você precisa conhecer a fundo a repercussão daquilo que vai acontecer, que é na extensão do que aumenta de idade, que é na extensão do que aumenta, por exemplo, se fala numa alíquota suplementar, eu digo assim, é difícil, de até 22%, aí você coloca 27,5% de imposto de renda, 22% de desconto de previdência. Isso é quase 50% abatido diretamente na fonte. Isso é realmente assim muito duro. Até que tenha o equilíbrio. No regime de repartição simples, nunca vai ter equilíbrio. Porque o que é para o telespectador entender? Nós temos 2 regimes. Repartição simples é você pega hoje no setor público o que tem que pagar, retira. Se não tem suficiente, aí tem o déficit, você retira de outra área para colocar ali, que é o que quer se... E o déficit tem várias causas, né? Para migrar para um sistema de capitalização, em que cada um faz sua poupança e essa poupança no futuro vai remunerar o próprio servidor. A impressão que me dá é que o pacote que foi feito, da forma como foi feito, à exceção daqueles que estão muito próximos já da aposentadoria, quer de uma certa forma obrigar, constranger o servidor que está no meio do caminho a migrar para outro sistema. O que até poderia ser, mas não pode fazer isso fazendo com que você perca tudo aquilo que você contribuiu até agora. Porque você hoje apresentar, para quem faltam 10, 11, 12, 15 anos de aposentadoria, uma alíquota de 20, 21, 22%, em cima de um desconto de imposto de renda de 27,5%, é uma violência assim muito forte, muito forte. Então, eu não sei aquilo que vai passar, qual o caminho que vai seguir daqui para frente. Temos sim a consciência de que alterações precisam ser feitas, um sistema não comporta, só que é preciso que se diga, casos que nós tivemos no passado, doutor Veiga, de servidores com 42, 45, 46 anos se aposentando, não comporta. É de ser dito, eu tenho 21 anos de Ministério Público, eu já, desde que entrei, deputado Jerônimo, já sofri 2 reformas, 2 modificações nas regras, 98 e 2004. Vamos para a terceira durante o jogo, entendeu? Então já houve alterações, outras então exato, então é a quarta. Então assim, o jogo vem mudando seguidamente dentro dessa regra. E agora vem uma pancada muito forte. É preciso que o Congresso tempere. Hoje você já não tem nenhuma condição de se aposentar mais aos 42, 43, 45, estava errado, 46. Hoje já, antes dos 55, 56, ninguém vai aumentar para 62, 65. Tá bem, não é essa a questão. Tá bem? Podemos conversar sobre isso. Agora, você casar nisso, assim, uma coisa muito forte na transição, um aumento de alíquota que te torne aquilo quase que algo assim extorsivo, é complicado, né? Então essa vai ser a reação. Eu queria olhar pela instituição, fala o meu procurador-geral aí, eu queria só chamar a atenção sobre a ótica do jovem. Eu esse ano completo 30 anos de Ministério Público, já tenho 32 anos e uns quebrados de contribuição. Eu tinha 24 anos, saí da faculdade, o que eu vou fazer da vida? Estava advogando, eu era estagiário no escritório, comecei a advogar nesse escritório, um ano e pouco depois abri o concurso do MP, fiz concurso, em 89 tomei posse no Ministério Público. Entrei, a alíquota de contribuição era 7,5%, disse assim, olha, daqui a 30 anos tu te aposenta com proventos integrais. O desconto era obrigatório, eu tinha a opção de descontar ou não. Eu vou fazer uma previdência privada, não, olha, o teu desconto é 7,5%, daqui a 30 anos você te aposenta com proventos integrais. Essa era a regra, eu não tinha escolha. Eu sou um menino de 24 anos, olha, escolhi isso aqui, é assim, tá, muito bem. Passaram-se uns anos, olha, desconto não é mais 7,5%, agora é 9,5%, porque com 7,5% não dá. Tá, 9,5%. Continua sendo obrigatório, viu, o desconto. Tu não pode não descontar. Tá. Sobre tudo, não é sobre 5%, não é sobre 10%, é sobre tudo que tu ganha. Inclusive sobre parcelas que tu não levarás para aposentadoria. Substituição, não, muito bem, vai tudo. Muito bem, aí passaram-se mais uns anos, olha, 9,5% não vai dar, agora é 11,5%. Tá, 11,5%, tudo bem, segue o baile. Bom, olha, 30 anos não vai dar, agora tem que ser 35 anos. Tá bem, tem que trabalhar 35 anos, então vamos trabalhar 35 anos. Olha, 11,5% não dá, agora é
agora é 13,25, que é o que vai ser agora. E agora chega, eu já estou com 32 anos de contribuição, completo 30 anos de trabalho. Olha, o Estado quebrou e a culpa é tua, viu? Minha, velho. O que eu fiz de errado ao longo desse tempo todo? De tudo isso, assim, para mim não tem problema nenhum, eu sou saudável, eu adoro o que eu faço, eu vou seguir trabalhando, não tem problema, eu tenho 56 anos, se tiver aqui eu 65, eu vou 65. De tudo isso, a única coisa que me incomoda é dizer que aquele menino lá, que tinha 24 anos e saiu da faculdade, quando resolveu fazer um concurso para o Ministério Público, a culpa é dele que o Estado quebrou. Isso não, né? Me perdoem. O que tinha que acontecer, vou te contar, na linha dura, eu esperava que o Bolsonaro fosse mais duro, ele flexibilizou tantas coisas. Contra a Previdência, ele era frontalmente contra, tem todas as gravações possíveis e imaginárias, ele se manifestando contra a reforma previdenciária. Ele era a favor da pena de morte, hoje é contra a pena de morte. Qualquer um que ganhasse a eleição teria que enfrentar esse debate. Ele era contra a pena de morte. Ele era a favor da pena de morte, agora é contra. Ele era a favor do aborto, agora é contra. Ele foi flexibilizando tantas coisas. Eu acho que tinha que fazer o seguinte, tomar essa medida. Durante 5 anos, ninguém se aposenta e durante 5 anos congela os concursos. Ponto. Não vai sair ninguém, mas também não vai entrar ninguém. E nesses 5 anos regula e pode voltar até a situação normal de quem tinha direito adquirido de aposentadoria. Não tem mais possibilidade de fazer concurso. É tanta gente que entra. Eu peguei quando o Genaro se aposentou, e o Genaro saiu chorando. Ele foi no programa no dia que se aposentou. Ao completar 70 anos, a compulsória pegou ele. Ele não pegou a lei da bengala. Aí se aposentou aos 70, chorando, querendo continuar. Aí nós fomos ver naquela vaga do Genaro, ele viu para nós. Sabe quantos aposentados tinham na mesma vaga? Desde que ela foi criada, foi no número 60 e poucos, quando foi criada, tinham 11 aposentados e já 2 pensionistas e mais ele que estava entrando. Não é possível. Toda essa carga numa vaga só. O Estado não suporta isso. É isso que está errado. Era a questão da idade e a questão da compulsória. O cara, o cara entra no 5º Constitucional, que é eu também já acho um horror. Entra no 5º Constitucional. Ficava 5 anos e se aposentava. É possível isso? Isso é um crime contra a sociedade fazer uma coisa dessas. Mas eram as distorções que ocorriam. Pois é. E que já foram em boa parte resolvidas. Claro. Eu te digo assim, Paulo Sérgio, isso é fato, eu não estou fazendo crítica. Nós tivemos ali vários colegas que vinham e traziam tempo, muitas vezes, da polícia, né, doutor Veiga? Militar ou civil, que tem uma aposentadoria especial. E aí faziam o concurso, trazendo aquele curso, com 5 ou 6 anos, se aposentavam integral como promotor ou como procurador, quando na verdade a contribuição durante... Me responda uma coisa, por que o bombeiro quer ser militar e quer ser carreira jurídica ao mesmo tempo? É 2 carreiras, não é só. Ou é uma coisa ou é outra. Eles querem ter a carreira jurídica, os oficiais serem advogados, para ter lá o efeito cascata dos aumentos judiciários e quero ter os benefícios da aposentadoria militar. Convenhamos. Mas tem uma outra coisa, dá para continuar. Sérgio, vê só, eu ontem escutei num programa de rádio que o Senado Federal tem, parece que são 9 mil servidores. Eu me pergunto, quantos são os senadores? No todo é 21 mil no Congresso Nacional. 21 mil no Congresso Nacional. São 81 senadores, vamos fazer uma conta, então, dividir esses 9, são quantos servidores por senador? É um absurdo, não tem como chamar esse pessoal, não tem lugar nem para eles, não tem, se eles forem... É que aí tu entra num outro debate que é a semana, eu mandei um vídeo para vocês, às vezes eu mando tanto vídeo que talvez não... o gasto, por exemplo, tem coisas que nós, tanto o Ministério Público, como a Câmara, como, enfim, o setor público poderia corrigir, e aí daria inclusive uma... Vamos deixar o ponto final? Com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Vem curtir o verão no Aqualocos, com piscinas, natureza, adrenalina e sossego. Você merece sair da rotina. Passaportes em www.aqualocos.com.br. Nosso procurador-geral vai levar os seus 2 passaportes aqui. Se precisar mais, é só chorar ali para o Arion, que ele é sensível a isso. Jerônimo também. Aliás, nós recebemos a visita da Maria Valentina Alzani. Ela estava aqui conosco. Já vai junto com a Antonella, né, Maria Clara? Toca loucos.
Vai para o Colocos, então tá. Depois tu vai receber mais aqui. Rui, Obrigado. para ti, com a Maristela, ele levou o Rudolf. Tá? Mas não pode ir eterno o Rudolf lá. Doutor Eduardo, também a Colocos. Está aqui, eu vou te dar então mais os dois. Uma vez que tu me deste um desses, eu levei o pessoal lá de Cachoeira, o Abdo Abed e o Farid Abed, que são oftalmos, lá de Cachoeira, eu levei os guris deles junto. E é com o bom Dudu. aquilo lá, né? É Muito uma bom, maravilha. Muito bom. É uma maravilha. Vamos com o ponto final, então, começando com o Jerônimo aí, que tinha pedido a palavra. O debate que eu fiz essa semana, num canal de comunicação nacional, disse que nós tínhamos que ser igual aos deputados na Suécia, né? Morar em kitnets. Eu vou mais além. Eu quero que a Câmara venda os apartamentos funcionais, que é um patrimônio de cerca de 2 bilhões de reais, que custa 200 milhões por ano para manter e mais 200 milhões para deputado que mora em hotel como eu moro. O Collor vendeu as mansões dos ministros. Eu queria não que tem nem fosse ministro com tudo mansão, vendido, mais só uma pergunta. inclusive a cota... Não tem mais mansão do ministro. Inclusive a cota que nós temos para morar lá, deveria não ser... O meu apartamento está parado lá no hotel, fechado, e eu não estou lá. Eu quero que a gente use a diária do hotel. Você reduziria, inclusive, o gasto com a diária. Então, é um debate que foi feito forte, repercutiu nacionalmente, mas estes são exemplos que poderiam valorizar o exercício do mandato, não ficar negativo por, vocês gastam, tem auxílio disso, auxílio daquilo. Se mudássemos esse tipo de coisa, seríamos melhor compreendidos pela sociedade. Doutor Fabiano Dallazei, nosso Procurador-Geral de Justiça. Eu acho que nós hoje fizemos o debate aqui sobre os dois principais pontos que vão ter que ser enfrentados nesse semestre. A questão do pacote contra a criminalidade, segurança pública, que pautou todos os debates eleitorais, é uma das prioridades essenciais. Então, que esse pacote, que essa proposta que foi apresentada, que me parece, no seu todo, tecnicamente bastante boa, seja melhorada, seja aperfeiçoada pela Câmara, mas que seja enfrentado, que isso não seja delegado. E outra questão da reforma da Previdência, que toca num ponto que é o desenvolvimento econômico. O país precisa voltar a crescer e que passa por alguns aspectos, como o mercado coloca, que é a da reforma. Essa reforma pode ser feita, parece que não sei se um consenso, mas esse sentimento anda. Agora, como diz o doutor Veiga, não é culpa do servidor público que não precisa ser massacrado a partir dessa reforma. Nós temos que ter alguns pontos de convergência, de cedência, mas que isso não gere, digamos assim, a destruição de todo um capital que foi sendo construído por servidores que trabalham e que querem continuar trabalhando pela nossa sociedade. Doutor Eduardo Lima Veiga, seu ponto final. Olha, eu vou registrar aqui, nesses dois temas que vão, não tenho dúvida nenhuma, aí, concentrar a nossa atenção e os nossos esforços nesse primeiro semestre, a minha plena confiança no líder da minha instituição, no Dr. Fabiano Dallazei, na condução nesses dois temas que vão, eu não tenho dúvida, nos angustiar profundamente. Os dois são muito necessários. Essa reforma em matéria penal, ela não vai resolver o nosso problema da criminalidade, mas ela vai, eu não tenho dúvida nenhuma, de alguma forma amenizar os problemas ou encaminhar a solução de alguns problemas que nós temos, e a reforma da Previdência vai determinar a nossa tranquilidade ou intranquilidade na velhice. Fica aqui o meu voto e a minha declaração de plena confiança na liderança do meu amigo e líder Fabiano Dallazei. Doutor Rui Armando Gessinger. Vou sair um pouquinho do script que foi tão bem exposto pelos meus colegas. Quero te agradecer o convite e, atendendo a inúmeros pedidos, vou mandar um abraço a todos os meus amigos, a população de Santa Cruz do Sul, minha terra natal, que tem um time de futebol chamado Avenida, que mostrou para o Brasil inteiro a força dos gaúchos, principalmente dos santacruzenses. Um abraço a todos. Tu bate continência para o Avenida, então? Ei? Nós temos um quadro aqui no programa. Para quem você bate continência? Para o Avenida de Santa Cruz. Para a Cruz. Avenida? Eduardo, para quem tu bate continência? Eu bato continência para o Grêmio Futebol Porto Alegrense, que, se Deus quiser, vai sair tríplice colorado esse ano.
Jerônimo. Eu vou mandar pro doutor João Ricardo, no promotor lá de Cachoeira, que tá mandando um abraço e vamos retribuir aqui. Cachoeirense de elite, né? E a sua continência, doutor Fabiano Dalazen? Eu vou bater continência aí para o nosso ministro Sérgio Moro, querendo acreditar que ele consiga conduzir politicamente agora tão bem quanto conduziu na judicatura essa travessia para um novo momento nessa área da segurança pública que a gente realmente precisa. Maravilha. Eu boto continência para a Brigada Militar, está fazendo um excelente trabalho aqui no Litoral Norte. Nunca vi tanta viatura e pessoal tão bem equipado, né, e extremamente atentos. Nunca vi isso aqui em Atlântida. Sou do tempo que a gente deu aqui a Saba emprestou para a Brigada, ali agora a escolinha de surf, e deu um FUCA. Terminou o verão, o FUCA foi para Capão da Canoa, desapareceu e nunca mais tivemos destacamento aqui. Era a época que nós tínhamos um FUCA aqui, né? Agora nós temos aí Corollas, pessoal com coletes maravilhosos, armamento bom, né? Então está mudando muito a nossa Brigada Militar, se deve muito também a José Ivo Sartori e ao César Schirmer, né? Tem que reconhecer o trabalho deles. E o Instituto Cultural Floresta. Floresta que também contribuiu bastante. Contribuiu bastante. Perfeito, bem lembrado. O nosso Fração lá. Leonardo Fração. Obrigado, Eduardo Lima Veiga, Rui, Armando Guedes. Estou com saudade de ti, Rui. Tu não escreve, não manda fax, e-mail, sinal de fumaça? Nem beijo. Nada. Amor, ciúme de homem é a pior coisa que... Só para encerrar, uma palhinha, capelinha para nós aqui. Escolhe uma música. Andei sobre as águas como São Pedro, como Santos Dumont, fui aos ares sem medo, fui ao fundo do mar como o velho Picard, só pra me exibir, só pra te impressionar, fiz uma poesia como Olavo Bilac, passei mil vilipendes pra comprar um Cadillac, você pôs um preço tão alto em sua beleza, então como Churchill tentei outra vez, mas você foi demais pra paciência do inglês, então me curvei ante a força dos fatos, lavei minhas mãos como Pôncio Pilatos. Pô, é bem política essa aí, é bem ideológica. A tua agora. Eu até estive pensando em construir um ranchinho, nem que seja pequenininho. Já vivi muito em galpão. Se ela quisesse, que coisa linda seria. A Deus agradeceria o meu destino de peão. Momento artístico aí, no carnaval tá aí e tudo mais, e nós pensando romântica e politicamente. Eu não sou nada. Olha, eu desafio batendo palma no hino nacional e no parabéns a você. Imagina como é que é a coisa. No máximo, né? Obrigado, Fabiano Dalazen, nosso procurador, deputado federal Jerônimo Gergen, meu querido desembargador eterno, Rui Armando Guessing, tá aí, podia estar até agora julgando, notório saber, fisicamente extremamente preparado, jogando, produtor rural, radialista, tudo. Pelo amor de Deus. E o nosso Eduardo Lima Veiga. Nós retornaremos sempre de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, com mais um Papo Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Pampa Debates Especial Verão Pampa 2019. Apoio Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.